Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta quinta-feira, hoje é 29 de janeiro de 2015, essa semana começa o Campeonato Gaúcho de Futebol. A Tirol FM vai estar fazendo a cobertura do jogo neste sábado de Grêmio e União Frederiquense e também no domingo, direto de Lajeado, com o Lajadense versus o Internacional pela primeira rodada. E por coincidência, nessa semana que inicia o Campeonato Gaúcho e os outros campeonatos estaduais, muitos outros campeonatos estaduais ao redor do Brasil também, nós estamos aqui com a grata satisfação recebendo o Ivo, jogador de futebol, que está em nossos estúdios. Semana que começa o Gauchão, a gente vai poder falar sobre o Gauchão com ele também. Ivo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Estamos aí para responder as perguntas em cima daquilo que a gente possa compreender e passar para todos. Bacana. Futebol começou, a sua família é de família de boleiro, né, Ivo? Eu tenho certeza que o futebol está aí na tua vida há muitos anos, né? Exatamente, cara. Eu até converso bastante com os meus parentes, com a mãe, meu pai ali. Eu digo, tem que ter uma linhagem muito boa de futebol na família. E realmente, sabe, os meus antepassados jogavam muito. Eles dizem que jogavam... era fantástico assim o que eles faziam na época deles, né? Então ali hoje a gente foi muito presenteado por Deus, abençoado nesse quesito. Acho que é difícil ter uma família assim de irmãos e primos assim que jogam bola e tem uma qualidade nata do futebol, né? Porque eu acho que isso é um dom e que deve ser desenvolvido, e a gente está muito bem servido disso dentro da família. Bacana. Bom, falando na tua carreira aí, eu recordo que me corrija se eu estiver errado. Tu surgiu aí pro futebol, depois do futebol amador aqui, num amistoso da seleção de Teutônia contra o Juventude, ali surgiu o interesse do Juventude. Foi aí o teu primeiro passo rumo ao futebol profissional? Exatamente, foi meu primeiro contato que eu tive assim, né, com um time profissional. Antes disso eu tive uma passagem pelo Grêmio, né? Eu fui até Porto Alegre, né? Fiz alguns testes lá para uma equipe do Grêmio que não tinha ido para Taça São Paulo, ia jogar um campeonato em Flores da Cunha. Era um campeonato bom e acabei ficando lá um mês de teste lá e graças a Deus consegui uma vaga para ir. Só que como a equipe, eu joguei fora de posição também nesse time quando eu estava no Grêmio, joguei de lateral, né? E a minha posição original é meia, atacante, e eu joguei de lateral nesse tempo lá. E depois desse campeonato eles ficaram de retornar ligações e acabaram não retornando. Então depois disso, passaram-se acho que uns 3 anos mais ou menos, a 4 anos, foi quando eu fiz esse amistoso pela seleção de Teutônia, né? E contra o Juventude, ali acabei recebendo um convite para fazer um teste, eu e o Tadeu na época. E pela graça de Deus a gente subiu lá e tudo ocorreu bem. E a partir do Juventude ali então deu sequência na carreira. Bacana. Futebol, hoje em dia a gente discute aqui, eu, o Rodrigo Chons e os nossos convidados aqui no programa Toque de Letra também, se discute muito no futebol, né? Tu falou agora que tu teve que jogar na lateral direita e sempre foi um meio atacante. O futebol tem evoluído bastante, né, Ivo? Como vocês, agora você que está jogando, que tem contrato na Coreia, tem algumas indefinições aí, mas você que acompanhou o futebol brasileiro, saiu do futebol brasileiro, do futebol gaúcho, joga em outros mercados internacionais também. Tu tem passagem por outros locais também, a nível internacional, ou só na Coreia? Mas qual é muito diferente o futebol que se joga aqui e pega um país asiático, sem expressão no futebol ainda, essa que é a verdade, né? É diferente o futebol? Essa evolução que a gente vê aqui, Europa, também acontece na Ásia, ou ainda estão gatinhando ainda? Não, acho que o Brasil ele vive uma irrealidade hoje no futebol mundial, né? Acho que o Brasil ele travou, confiou muito só no potencial dos jogadores, porque o jogador brasileiro ele é diferenciado em qualquer parte do mundo, né? Acho que a Copa que tivemos aí, a última Copa, né, mostrou muito bem isso, que o futebol evoluiu muito, né? Seleções às vezes que ninguém acreditaria que passaria algumas fases acabaram passando. Isso eu creio muito na evolução do futebol que está acontecendo, né? Um futebol jogado fora, por exemplo, na Ásia, apesar de ser um futebol que não é muito conhecido, né? Mas é um futebol que fica muito similar ao futebol europeu. O espelho deles é o futebol europeu, né? É muito tático, né? Muita entrega,
de todos os jogadores dentro do campo. E a maioria dos jogadores brasileiros, até estava comentando ali em off, antes da gente estar aqui falando sobre essa entrevista, que muitos jogadores brasileiros que vão daqui para esses países, eles acabam não ficando lá fora, porque a realidade fora é outra, bem diferente, existe uma outra mentalidade dos treinadores, né? A entrega que eles querem do jogador dentro de campo, eles não querem mais jogador que só dribla, faça jogada. Você precisa acompanhar a equipe o tempo todo, num balanço, você não pode caminhar dentro do campo, você tem que estar o tempo todo movimentando taticamente. O tático é muito mais importante, sabe? O conjunto de equipe é muito mais importante do que a individualidade. O Brasil ficou meio refém das individualidades. A gente vê na Copa do Mundo, não sei se aconteceria ou não, mas quando o Brasil passa a perder Neymar naquele jogo, se não me engano, nas oitavas de final, que era a principal individualidade do Brasil, deu no que deu, né, Ivo? Exatamente, ali o Neymar. Para mim também é uma decepção muito grande, porque eu sempre admirei o jogador, foi o Messi na final. Porque eu acho que se eu jogasse no Brasil, tivesse só jogando aqui dentro do Brasil, com a mentalidade de brasileiro, talvez eu não perceberia, porque é uma característica dos jogadores que surgem no meio do futebol, né? Jogadores extremamente diferenciados, como o Messi, Neymar, e a gente viu que isso não ganha Copa, não ganha título hoje mais, sabe? Antes se fazia muita diferença esses jogadores, mas hoje, analisando a final ali, eu tava olhando e tipo, me decepcionou muito, e isso, o pensamento que eu tenho hoje é por causa de eu ter saído fora do país, que se um jogador não correr dentro do campo, ele vai prejudicar todos os outros. E para mim o Messi, ele não teve uma entrega real como os companheiros dele tiveram. É louvável a atitude dos outros 10 jogadores dentro de campo, mas um jogador da qualidade do Messi precisava ter consolidado aquela final ali, pelo menos na entrega, na mesma intenção de entrega que os jogadores. Eu acho que a Argentina perdeu o título, na realidade, pela falta de entrega de um jogador, que foi o principal, é a estrela, e isso eu acho que vai perder muito o espaço dentro do futebol moderno que está se criando. Bacana, bacana essas avaliações. Para Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, matrículas para 2015 estão abertas. A gente continua nosso bate-papo aqui com o Ivo. E outro assunto que tem ocupado a gente que acompanha programas de esportes aqui, especialmente na Sport TV, se fala muito também desses mercados novos surgindo, né? A gente tem aí Índia, China, Coreia, o Japão já não é tão novo assim, mas e jogadores de expressão no futebol nacional, né? A gente vê aí o Ricardo Goulart indo para esses mercados, o Everton Ribeiro, os principais, e o Diego Tardelli, só para citar 3 dos 2 principais clubes brasileiros do ano passado, e os 3 que foram os 3 principais jogadores do clube brasileiros, e são jogadores que hoje também estão na seleção brasileira. Eles têm tem como avaliar um jogador que pega um mercado assim mais desconhecido? Se formos comparar futebol espanhol ao futebol europeu, por exemplo, esses jogadores que vão jogar agora, Índia, Coreia, China, dá para equiparar eles a jogadores que vão pegar outros times da Europa, outros países europeus? Não fica meio fora de foco, não perde um pouco? Tenho certeza que você, como jogador de futebol, também tem outros sonhos. Muitos falam em fazer o pé de meia fora, jogando nesses mercados. Mas é uma realidade que começa a se viver também o futebol? Exatamente, eu acho que esses jogadores, eles não estão agindo de uma forma errada. Eu acredito também que a proposta financeira balança muito esses jogadores na hora da escolha, né? E o cumprimento também dos contratos também é interessante. Isso são coisas que hoje balança muito qualquer jogador no meio profissional, porque o jogador hoje ele tem que olhar uma série de fatores, né, que acompanham a sua carreira. Não adianta você jogar também e não receber em alguns clubes. Isso está acontecendo muito hoje dentro do país. Alguém pode dizer assim, mas jogador ganha bem, mas tem suas responsabilidades. E um período curto, né? 15, 20 é um período curto, exatamente. Máximo. É um período muito curto, e você precisa realmente não pensar só em agir pela emoção. Se fosse por emoção, já teria tomado algumas outras decisões, jogar em outros clubes, né, grandes, só para ter num currículo, por exemplo, joguei em tal clube, mas o meu foco não foi esse, porque o cara tem que olhar muito também
a estrutura que você vai ter de trabalho, você tem que analisar. Antes da minha vinda ao Brasil, eu tinha a possibilidade de ficar fora de novo, depois do primeiro ano que eu fui para a Coreia. Antes de eu vir ao Brasil, eu me informei muito bem com outros atletas, treinadores, sobre o Criciúma, para ver qual era a realidade do clube, para ver qual era a projeção que eu poderia tirar, né, de trabalho durante um ano ali. E não foi nada diferente das informações que eu tirei. Realmente, vindo para o Criciúma ali, todos os deveres do clube e os meus profissionais foram supridos. Então isso pesa muito hoje. Eu acredito que esses jogadores eles vão muito envolvidos, principalmente pela proposta financeira, que hoje muitas vezes esses países, apesar de estar muito fora da questão assim de conhecimento ainda, né, principalmente nosso brasileiro aqui, eles, apesar disso, eles pagam às vezes salários melhores do que um jogador indo para a Europa, por exemplo, né? Eu acho que o mercado está crescendo muito nesses países, exatamente, sabe? Está crescendo muito mesmo. Fale um pouco da tua vida na Coreia, como é que funciona lá, Ivo? A gente sabe do futebol. A linguagem do futebol é mais ou menos a mesma em qualquer parte do mundo. Mas fale um pouco dessa vida na Coreia, você que já está aí há quanto tempo lá, Ivo? Tá... 2 anos, completou 2 anos. Completou 2 anos. É um mundo diferente, acredito eu, né? É muito diferente, cara. A cultura coreana, eu acho que a maior dificuldade de um jogador que vai pra lá é assimilar a cultura coreana, né? Acho que no futebol, se tu tiver um pouco de entrega, assim, sabe, em correr, em marcar, sabe, e também você tem que desenvolver, porque você tá chegando lá como um estrangeiro, você tem que apresentar algo diferente, né? E ninguém vai ficar por nome, por isso, mas eu acho que o pior de tudo é a cultura, né? Porque a cultura coreana, asiática, lá é uma cultura muito diferente da do Brasil. Porque lá é prezado muito hierarquia, respeito, sabe? Também a culinária coreana também é muito diferente da culinária brasileira. Não que você não encontre, né, algumas coisas para assimilar com o que você come no Brasil, mas há uma diferença enorme nisso daí. Isso deve ser complicado, né? Eu sempre penso em duas hipóteses, assim, de se algum dia eu fosse fazer um intercâmbio, alguma coisa fora do Brasil. Comida, a primeira, é a questão da linguagem também, né? Do idioma. São 2 aspectos que devem ser, assim, que te remetem, de fato, tu chega e diz, poxa, dentro do campo tu pode dizer, não, eu estou no Brasil, estou normal. Agora, fora do campo, tu se depara com a culinária e com o idioma, deve ser bem complicado, né? Bastante complicado. Primeiro ano é mais difícil, por causa da adaptação. Você chega, por exemplo, você não pode, falar com uma pessoa mais velha, tomar iniciativa para ir falar com uma pessoa mais velha. Você tem que sempre esperar aquela pessoa falar com você. Eles prezam muito cumprimentos, assim, não tem esse negócio de você chegar no treino e não cumprimentar, como eu falei, assim, você só vai conversar com uma pessoa mais velha na questão de saudações, cumprimentos. Ele não vai te cumprimentar primeiro, mas é uma grande falta de respeito você chegar no treino, por exemplo, ou qualquer lugar, e você não cumprimentar aquela pessoa mais velha. Outra coisa que eles prezam em cima disso também, sobre a hierarquia, né? Continua nesse processo, né? Os mais novos, eles praticamente não vão ter direito em nada, né? Eles são comandados por aqueles que estão em cima, mas há um respeito muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje você tem que cuidar para ir num banco, sacar um dinheiro e sair na rua, né? Agora lá você pode sair com uma maleta de dinheiro na rua, ninguém vai te fazer nada. Você pode caminhar o horário que você quiser, você não ouve falar sobre assalto, sobre assassinato, essas coisas assim. São mínimas proporções, assim, comparado ao Brasil, sabe? E também a questão de comunicação, a língua deles ela é quase que, como eu vou dizer assim, parece loucura pra gente. Você não vai conseguir entender a língua deles, mas como hoje existe a modernização no mundo inteiro, e é um país muito evoluído nessa área tecnológica e muitas coisas, eles são um país que muitas pessoas lá, já desde pequeno, os mais antigos ainda, eles não falam inglês. Mas se você domina um pouco da língua inglesa, você vai conseguir se virar perfeitamente. Para mim foi dificultoso o primeiro ano, porque eu não falava o inglês, né? Eu não entendia a cultura, não entendia
a forma de viver nesse lugar. Eu sofri bastante, né? Por causa que você vai cheio de manha brasileira pra lá. E você foi com a sua família, sua esposa, filhos? Sim. Foi com todo mundo junto? Sim, aqui eu vou, quando sai pra fora, lá a temporada começa em janeiro. Ah, sim. Só que os campeonatos fora, eles começam só em março. Então tu fica esse tempo fora, tu nem para na Coreia por causa do frio lá. Tem em janeiro, fevereiro, existe temperaturas de 19 abaixo de zero, fica tudo coberto de neve. Então a gente sai para Estados Unidos, outros países, né, que são mais quentes, para que a gente possa treinar. E quando retorna em março ainda está frio, ainda você vê neve e tudo, mas não está tão frio ainda. E é justamente nesse tempo que os familiares, né, esposa, filho, eles retornam, eles vão para lá então, para que a gente possa ficar junto. Mas eu acho que, como você falou, acho que a comunicação e a cultura, assim, sabe, a culinária deles, assim, é a coisa que mais difícil de se adaptar no começo. Bacana, o importante é que se adapte, né? O ser humano tem essa capacidade. Bom, Ivo, o seu futuro, ano de 2015 começando agora. Temos aí os campeonatos estaduais no Brasil, todas as atenções voltadas aos estaduais. Libertadores começa dia 17 para o Internacional, 17 de fevereiro. Qual é que é a sua projeção? Voltas à Coreia, está aguardando ainda? Qual é que é a projeção do Ivo para 2015? Eu estou, agora no momento, estou aguardando, né? Estou negociando com o clube já a minha saída, né? Estou tentando ver novos ares para mim aí agora, que tem um ano vigorando ainda na mesma equipe lá, né? Então a temporada já começou, mas estou conversando com o clube, né? Eu ganhei alguns dias a mais aí de férias para tentar resolver algumas situações, né? Então é meio indefinida, hoje é muito cedo ainda para mim falar, eu vou para time A, time B, time C. Não tem como eu falar isso. Tem um propósito, sim, mas é como eu falei antes, não dá para resolver só dentro da emoção, sabe? Se fosse por emoção, já teria definido, né? Recebi propostas de clubes brasileiros, também não vou abrir os clubes que me deram a proposta, mas com certeza seriam clubes que qualquer jogador gostaria de jogar. Mas não depende só disso hoje. Hoje tem que se fazer uma leitura num âmbito maior para te poder tomar alguma decisão. Então tá na mão de Deus, né, cara? Deus sabe todas as coisas, assim como sempre aconteceu, né? Deus sempre preparou o melhor caminho para que eu pudesse estar fazendo a minha profissão bem feita. Bacana, pergunta que chega do torcedor aqui, ó. Nós comentávamos fora do ar também. Como está o Edinho? Cirurgia essa semana, teu irmão? Tá bem. O Edinho é uma figura, cara. Tava falando ainda pra minha mãe, o Edinho nunca parou, agora vai ter que parar na marra. Tem que parar, né? Ele tá bem, ele fez a cirurgia, né? Teve que operar ali o cruzado, o menisco e o medial colateral. Fez uma reforma completa. Fez uma reforma completa, mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? Operou na terça-feira de manhã, a gente foi pra lá. No final da tarde a gente já pôde buscar ele, já tá em casa, já começou os tratamentos, né? Tomando ali os seus remédios. E logo já vai estar começando a fazer fisioterapia também para dar sequência esse ano. E eu acredito que isso vai ser um tempo bom para ele, né? Eu percebi que ele estava muito preso jogando antes também. Eu dizia assim, eu acho que ele não está jogando nem 50% que ele pode mostrar. E a realidade é que esses 6 meses agora que ele tem aí para ficar parado, cuidando e reforçando... São 6 meses. Eu acredito que em média o tempo, né, seguro para que um jogador possa voltar totalmente sarado ali, para que ele possa dar evolução depois no trabalho. Eu acredito que depois dessa parada do Edson, ele vai com certeza aí fazer muito mais pela nação teutoniense do que as pessoas esperam. Bacana. Bom, Ivo, a gente quer te agradecer a tua disponibilidade nas férias de vir aqui conosco, bater esse papo, já te convidar que você sinta-se em casa aqui na Tirol FM. A gente que tem por hábito já há 4 anos cobrir a dupla Grenal, e assim o faremos também neste ano de 2015, junto com a Teutônia Futsal, que é a nossa representante agora na Série Ouro do Futsal Gaúcho. Nós começaremos o nosso ano futebolístico também no sábado, daremos segmento no domingo, e assim estaremos aí acompanhando o Grêmio e o Inter nas competições Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho. Então, a gente fica contente também quando vem informações, quando vem notícias suas, e a gente vai esperar aí que você defina a sua situação para 2015, que possa ser da melhor forma para você, para a sua família, e que muito em breve nos reencontraremos, quem sabe aí, em algum clube brasileiro. Tá certo, Ivo?
Muito obrigado, um grande abraço, bom final de férias e bom 2015. Obrigado, Vinícius. Olha, pode contar com a gente sempre, sabe? Eu não pude vir o outro ano aqui, mas graças a Deus teve a oportunidade desse ano, então queria agradecer também, né, o convite, agradecer a todos os ouvintes, né, aos torcedores, né, que sempre torceram pelo sucesso e o carinho que eles demonstram todas as vezes que a gente tá por aqui, sabe? As pessoas demonstram mesmo um carinho, uma torcida enorme e eu quero poder estar representando com certeza muito bem essa cidade aqui por onde eu passar. Então um abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço.